Meus irmãos, para você que está em casa, boa noite, a paz de Cristo. Eu quero fazer justamente uso da exposição da palavra de Deus e ler no livro de Apocalipse, no capítulo de número 6. Apocalipse, capítulo de número 6. Nós vamos falar daquele que é considerado o texto, onde vai se iniciar o chamado período da grande tribulação. Eu quero fazer menção dos 4 primeiros selos, ou conhecido como os 4 cavaleiros de Apocalipse, e quais serão as suas respectivas atribuições. Apocalipse, capítulo de número 6, João narra assim: E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como voz de trovão, vem e vê. E olhei e eis que o cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e lhe foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo, vem e vê. E saiu outro cavalo, vermelho, e o que estava sentado sobre ele, foi dado que tirasse a paz da terra e que matassem uns aos outros. E foi-lhe dado uma grande espada. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo, vem e vê. E olhei e eis que um cavalo preto, e o que estava sobre ele estava sentado, e o que estava sentado sobre ele tinha uma balança nas mãos. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia, uma medida de trigo por um dinheiro, e 3 medidas de cevada por um dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. E havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal que dizia, vem e vê. E olhei e eis que um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno seguia. E foi-lhe dado poder para matar a 4ª parte da terra, com espada, com fome, e com peste, e com as feras da terra. Irmãos, eu estou muito feliz pela oportunidade de estar chegando a essa transmissão. Deus abençoe o nosso amado pastor Edmundo, que ontem estivemos falando e trocando mensagens, e ontem nós acertamos de estar aqui. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe você aqui dessa igreja, Assembleia de Deus Ministério de Anápolis, enfim, Deus abençoe a todos os irmãos, tá? Irmãos, sem sombra de dúvidas, o livro de Apocalipse, dos 66 livros que a Bíblia porta, ele é considerado aquele que tem mais difícil interpretação. A bem da verdade, o livro de Apocalipse, ele vai ser um livro onde ele porta várias correntes teológicas. E nós já temos a tendência de imaginarmos do grau de dificuldade que é entender o livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse ele vai ser dividido por vários temas, mas sem sombra de dúvida, o livro vai nos mostrar algumas preciosas lições. A primeira é, se o livro de Gênesis é o livro da criação, Apocalipse vai ser o livro da consumação. Se o livro de Gênesis é o livro do início, sem sombra de dúvidas, Apocalipse será o livro do final. Porque se no livro de Gênesis Deus cria, no livro de Apocalipse, Deus vai finalizar. A bem da verdade, do capítulo de número 1, nós vamos ter a visão do Cristo glorificado. O apóstolo João, deportado para a ilha de Patmos, uma ilha que no mundo antigo se era colocado os piores criminosos. E o engraçado e aquilo que nos motiva, e eu quero compartilhar isso com você, é o motivo dentro do qual o apóstolo João foi parar lá. O apóstolo João foi parar lá, baseado no que ele mesmo retrata no capítulo de número 1. Ele foi parar lá por causa do testemunho que ele dava da pessoa de Jesus. Ele foi parar na ilha de Patmos porque ele pregava sobre Jesus.
Ele foi parar na ilha de Patmos, pois ele compartilhava das coisas que Jesus começou não a fazer, mas também a ensinar. O capítulo de número 1 simplesmente vai ser o início do livro de Apocalipse. E o engraçado que é em plena ilha de Patmos que a Bíblia Sagrada vai permitir o apóstolo João narrar aquilo que ele viu enquanto tentaram o encarcerar. Ele vai dizer no capítulo de número 1, o versículo de número, a partir do versículo 9: Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino, e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho de Jesus Cristo. A partir do versículo de número 10 até o versículo de número 20, o apóstolo João destaca, narra e nos mostra que ele vai ter uma experiência que é a mais célebre que todo homem e que toda mulher possa ter. Do versículo de número 10 até o versículo de número 20, o apóstolo João diz que foi arrebatado em espírito. E essa voz que o arrebatou dizia para ele: João, o que eu vou te mostrar, o que vês, escreve as 7 igrejas da Ásia Menor. A igreja de Éfeso, de Esmirna, de Sardes, Filadélfia, Tiatira, Laodiceia. É justamente o apóstolo João, enquanto estava ouvindo essa mensagem, ele diz que se virou para ver quem falava com ele. E ele vai dizer que enquanto ele estava se virando, ele viu um, semelhante ao Filho do Homem, que estava no meio de 7 castiçais de ouro. E o apóstolo João diz que enquanto olhou para ele, viu que esse homem tinha as suas vestes compridas. Ele destaca a cor das vestes desse homem. Ele diz que as vestes eram brancas como a lã, branca como a neve. E o apóstolo João ainda destaca, dizendo que no seu peito ele tinha um cinturão de ouro, que os seus pés eram semelhantes ao bronze reluzente. E ele vai tentar olhar no seu rosto, na sua face. E o apóstolo João, sem sombra de dúvidas, enquanto está com sua atenção cravada no seu rosto, o apóstolo João destaca que ele não percebia uma estrutura ocular, mas ele percebeu que no lugar de olhos, esse homem que estava falando com ele tinha 2 chamas de fogo. E enquanto João está observando tudo isso, João, assustado, em plena ilha de Patmos, João vai se jogar aos pés desse ser. O ser se dirige para o apóstolo João, põe a mão sobre ele e diz: João, não temas. E o interessante aqui são as credenciais que esse ser vai falar com João. João, não temas, porque João, eu sou o primeiro e eu sou o último. João, eu sou aquele de Gênesis e sou aquele que vai finalizar a história do homem. Porque em Gênesis eu comecei e chegou o momento de finalizar. João, escreve as coisas. Não é as coisas que podem acontecer, mas é as coisas que devem acontecer. E o engraçado é que esse homem, esse ser, vai apresentando as suas credenciais. E à medida que ele vai colocando as suas cartas na mesa, o apóstolo João vai ver de quem se tratava. Ele diz: João, eu fui morto, mas agora estou vivo. E eu tenho nas minhas mãos a chave da morte e do inferno. Escreve estas coisas que você tem visto, João, e as coisas que depois dessa hão de acontecer. E o apóstolo João ainda narra, dizendo que ele mesmo vai interpretar o que significaria as estrelas em uma das suas mãos e o candelabro em outra das suas mãos. Ele diz que as estrelas vão representar justamente, junto com os 7 castiçais, as estrelas vão representar os anjos da igreja, e simplesmente os castiçais vão representar a igreja. Meus irmãos, a grande questão que Jesus faz e visa João entender é que ele tem toda a igreja nas suas mãos, e que simplesmente ele tem o controle de toda a sua igreja na palma das suas mãos, como de fato tem o controle da história do homem. A partir do capítulo de número 2,
o apóstolo João vai começar a cumprir justamente o chamado e a ordem que Jesus, o Nazareno glorificado, passa para ele. E o capítulo de número 2, e juntamente com o capítulo de número 3, vão mostrar justamente que João destaca e vai obedecer a Jesus glorificado. Ele vai escrever as cartas à igreja de Éfeso, à igreja de Esmirna, de Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Isso vai destacar o capítulo 2 e o capítulo de número 3. A partir do capítulo 4 e o capítulo de número 5, a Bíblia Sagrada vai mostrar que o apóstolo João vai ter outra visão ainda mais penetrante para a sua alma, ainda mais extraordinária, porque o apóstolo João vai ter o privilégio de encostar, ainda que de uma forma espiritual, de experimentar quais eram os segredos da sala do trono de Deus. O apóstolo João diz que viu um trono suspenso sobre todos os outros 24 tronos. Na frente do trono, 4 animais viventes. E o apóstolo João disse que houve um momento onde essa liturgia no céu vai ser destacada, apresentada a seguinte cerimônia: os 24 anciãos que estão em tronos menores vão arrancar das suas cabeças, das suas coroas, e colocar sobre aquele que está sentado no trono maior. E o apóstolo João diz que enquanto as miríades celestiais fazem isso, eles vão cantar e vão dizer: toda honra, toda glória, todo louvor, toda força, toda sabedoria estão diante do Cordeiro de Deus, que comprou de volta para Deus toda língua, toda tribo e toda nação. O apóstolo João estava vendo que existia um que estava sentado sobre todo o trono dos tronos, que era Rei dos reis e que é Senhor dos senhores, mostrando que não tem nenhum trono que seja maior do que o trono de Jesus, mostrando que não existe ninguém mais poderoso que o próprio Jesus, e que não tem nenhum nome, não tem nenhum braço tão forte igual dele, porque a ele pertence a honra, a glória e o louvor pelos séculos dos séculos. Então, o apóstolo João diz que juntamente nesse trono, chegou-se para ele um livro. O livro estava lacrado, com 7 selos. O apóstolo João diz que chorava muito, pois ele não ouvia falar de alguém, nem na terra, nem embaixo da terra, e nem em qualquer dimensão celestial, que tinha autonomia e autoridade para abrir o livro e para desatar os seus selos. A Bíblia Sagrada vai dizer que é nesse contexto que um dos 24 anciãos vai chegar para o apóstolo João e vai dizer: João, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, ele nasceu, morreu e ressuscitou para abrir o livro e para desatar os seus selos. E o engraçado é que até então chegamos no capítulo de número 6, aonde a Bíblia Sagrada vai narrar, dizendo que o Cordeiro de Deus, que é Jesus, glorificado, o Deus dessa igreja, o Deus da nossa vida, ele tem autonomia, poder e autoridade para abrir o livro e para desatar os seus 7 selos. Nessa noite, eu vou fazer um comentário não dos 7, mas eu quero ainda, com o tempo que me está restando, comentar os 4 primeiros selos que Jesus resolveu abrir. Antes de mais nada, eu quero que você conscientize da verdade que eu vou lhe falar. Não existe outro que tem poder e autonomia para abrir os livros, o livro da consumação, a não ser Jesus. Porém, todas as catástrofes que irão acontecer após o arrebatamento da igreja só vão acontecer simplesmente porque Jesus está autorizando. Porque Jesus é quem tem poder. Porque Jesus é quem tem o controle. E a Bíblia vai dizer em Apocalipse capítulo 6, o versículo de número 1. E para você que está assistindo a sua casa, eu quero te convidar a você a abrir a sua Bíblia e não fechar. Em Apocalipse capítulo de número 6, o versículo de número 1 e 2, vão mostrar que o Cordeiro, você vai aprender que a palavra Cordeiro está com C maiúsculo, está falando de Jesus.
Quem vai permitir os males na grande tribulação não é Satanás. Quem vai permitir, quem vai autorizar os males depois do arrebatamento da igreja não é simplesmente o anticristo. Quem vai permitir e autorizar os males depois do arrebatamento da igreja é Jesus. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, o apóstolo João vai dizer no verso 2, que o ser chegou para ele dizendo: João, vem e veja, porque vai brotar nos céus um cavalo branco. É claro que a linguagem aqui é metafórica, mas o apóstolo João diz que viu um cavalo branco. E o cavalo branco, ele tem um significado, dos 4 cavalos, ele tem um significado mais complexo. Alguns acreditam que estariam falando do anticristo. Outros acreditam que estariam falando justamente de Jesus. Eu tenho dificuldade em acreditar que seja Jesus, levando em conta que a palavra grega que vai se utilizar para a expressão coroa é diferente da palavra grega de Jesus, que vem num cavaleiro branco em Apocalipse capítulo 19. Porém, a Bíblia Sagrada não hesita em dizer que simplesmente esse cavalo branco, ele foi justamente, saiu com a proposta de sair vitorioso para vencer. E a ideia que é clara, que aqui é clara e é simples. Esse cavaleiro branco, ele vai representar um sistema que o anticristo vai querer instaurar. Não é o anticristo, mas esse cavaleiro branco, ele vai falar de um tempo no período da grande tribulação, onde um tempo onde vai durar uma espécie de uma paz. Porém, não se esqueça que é uma paz que tem data para começar e tem data para terminar. O anticristo, quando se levantar no período da grande tribulação, ele vai rogar para si um sistema mundial, vai desfrutar de influência sobre autoridades políticas, vai desfrutar de influência sobre reis, ministros, tanto no campo social, quanto no campo econômico, quanto no campo religioso. Em todas as áreas do mundo, o anticristo vai exercer a sua influência. E nada, absolutamente nada, que lhe atravessar a sua vontade, ele simplesmente vai perdoar. Porém, para ele chegar nesse nível de maldade, ele vai ter que colocar uma capa, aonde ele vai apresentar-se como um homem fidedigno, de esperança, um proporcionador da paz. E eu quero que você compreenda que durante esse tempo de jurisdição do anticristo, ele vai instaurar justamente uma espécie de uma paz. Porém, nós não podemos nos esquecer, será uma paz que tem data para começar e uma paz que tem data para terminar. Stanley, por que a paz proporcionada pelo mundo, proporcionada pelo anticristo, ela é uma paz que ela não é duradoura? Porque simplesmente a verdadeira paz só temos em Jesus. Você se lembra de Isaías capítulo 9, versículo de número 6? Um menino se nos deu, e o seu nome será chamado de Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Só Jesus é o Príncipe da Paz. Só Ele tem poder e autoridade para arrancar a mais turbulenta das guerras. Só Jesus quem tem poder e autoridade para acalmar o coração aflito e consequentemente proporcionar a paz. Segundo, a partir do versículo de número 4, Starley, você fala que a paz vai ter data para começar e terminar baseado no quê? Baseado no versículo de número 4. Que o apóstolo João vai dizer que depois da ação do cavaleiro branco, que vai representar esse falso sistema, que vai proporcionar uma falsa paz, que tem data para começar e data para terminar, vai ser instaurado um período de guerras, de tragédias e de morte. Se não, veja comigo o versículo de número 4. E saiu outro cavalo, vermelho, e o que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra. Percebeu? A ação do cavaleiro vermelho vai comprometer as ações do cavaleiro branco. Porque se o cavaleiro branco vem proporcionar a paz, o cavaleiro vermelho vai retirar a paz. E que matassem uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. É isso que eu quero que você entenda. O cavaleiro vermelho,
ele vai representar o cavaleiro da guerra. O cavaleiro aonde que vai apontar para a seguinte realidade. O cavaleiro vermelho, ele vai rogar para si toda a possível paz que ainda haverá de existir, e ele vai arrancar a paz da terra. E qual será a consequência disso, Starley? Resposta: a consequência disso será exatamente os homens vão começar a matar uns aos outros. Nós precisamos deixar bem claro, dizendo que esse cavalo vermelho, ele vai representar não apenas a morte e a matança dos homens uns para com os outros, mas o cavaleiro vermelho vai representar a perseguição justamente das pessoas que estiverem aqui na terra, que vão perseguir aqueles crentes que ainda vão tentar desenvolver um compromisso com Deus no período da grande tribulação. Logo, a Bíblia é bem clara quando ela vai dizer que o período da grande tribulação, por causa do cavaleiro vermelho, vai ser um período de guerra, de rumores de guerra. Jesus já tinha profetizado isso em Mateus capítulo 24. A ação do cavaleiro vermelho vai proporcionar conflitos, perseguições, até a morte. Perseguição justamente era uma prática que já vem acontecendo ao longo da história. Eu também sou professor de história, e vez ou outra eu gosto de relembrar a tese do que Hitler já fez com judeus ao longo da história, da sua história. E como Hitler simplesmente tentou extirpar a nação judaica da terra. Isso tudo acontecia porque não existia paz na mentalidade de Hitler com os judeus. E toda vez que não existe paz entre os homens vão matar-se uns aos outros, até proporcionar a morte ou a escassez de tudo isso. A paz será tirada da terra para que os homens comecem a matar uns aos outros. Não vai haver paz em parte alguma. O príncipe da paz foi rejeitado. Vai haver perplexidade entre as nações. Esse cavalo vermelho, ele é um espírito de guerra. Uma guerra que tem sido parte da experiência humana desde quando entrou o pecado no mundo. Esse cavalo vermelho, ele vai ser inclusive agente do dragão vermelho que vai aparecer em Apocalipse 12. A terra vai se embebedar-se de sangue e vai cambalear-se pela guerra. Os homens vão se tornar loucos. Os homens vão simplesmente perder a racionalidade humana e vão comprometer a sua ética e a sua moral. Mas irmãos, com a ação do cavaleiro branco e com a ação do cavaleiro vermelho, eu ainda quero te assegurar que ainda tem mais alguns selos para serem abertos. O terceiro selo, e eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Apocalipse 6, no versículo de número 5. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo: vem ver. E olhei, e eis que dessa vez tinha um cavalo preto, e o que estava sentado tinha uma balança nas mãos. E uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por um dinheiro, e 3 medidas de cevada por um dinheiro, e não danifiques nem o azeite e nem o vinho. Eu queria convidar você a aguçar a sua atenção, porque o cavalo branco, ele simplesmente vai portar uma coroa. O cavalo vermelho, ele vai portar uma espada, mas o cavalo preto, ele vai portar uma balança nas mãos. Se você observar, ao longo da história da civilização humana, desde quando o mundo conheceu guerras e os rumores de guerras, e aqui eu preciso destacar, por exemplo, as 2 guerras mundiais que aconteceram. A primeira, que aconteceu de 1914 a 1918, pela quebra da aliança de 2 tríplices, chamada de Tríplice Aliança e de Tríplice Entente. Nós vamos perceber que pelo assassinato de um arquiduque, o mundo vai conhecer aquela que foi uma das guerras mais mortais. Porém, na Primeira Guerra Mundial, já que nós citamos o nome desse personagem, me permita citar uma vez mais.
Na Primeira Guerra Mundial, Hitler, ele era simplesmente mais um cabo do exército para morrer, inclusive, na guerra. Porém, as consequências para a Alemanha na Primeira Guerra Mundial foram desastrosas. Quem já ouviu falar do Tratado de Versalhes sabe do que eu estou falando. A Alemanha conheceu miséria. A Alemanha conheceu justamente a escassez de alimentos. A Alemanha conheceu a morte. A Alemanha conheceu o pranto. A Alemanha conheceu a dor. Stalin, por que você está falando sobre isso? Para dizer exatamente para você que quando a guerra passa, ela vai deixar um legado de horror, de tragédia, de desgraça e de falta de esperança. Então a pergunta que fica é: quais das consequências são as piores? E sem sombra de dúvidas, além da morte, vai ser a falta de comida. Porque se você observar, o cavaleiro branco, ele vai proporcionar paz. O cavaleiro vermelho, ele arranca a paz. Vai ter guerras em cima de guerras. E quais são as consequências das guerras? Resposta: justamente a falta de comida e falta de necessidades básicas sendo supridas. Irmãos, a ferramenta e a arma do cavaleiro preto vai ser justamente uma balança na mão. E ele vai medir a comida das pessoas que estiverem na grande tribulação. Esse cavaleiro preto, ele vai representar fome, pobreza, opressão, exploração. Não se esqueça que fome e guerra andam junto. Porque se a paz for tirada da terra, como vai haver livre comércio? Como vai haver livre negócio? Esse negócio de pobreza é sério. E o que é fato, ainda hoje pela manhã eu repeti isso para alguém da minha família. A cidade de Goiânia, há um tempo atrás, foi considerada a capital mais desigual que existe no Brasil. Porque num raio de 10 quilômetros, se existe na cidade de Goiânia pessoas que almoçam com R$2, mas pessoas que almoçam com R$200. O problema do mundo necessariamente não é falta de dinheiro, mas é a má distribuição das riquezas. E o que isso passa a nos ensinar com esse texto é que no período da grande tribulação, as pessoas vão padecer de fome, ao ponto de nos capítulos posteriores do livro de Apocalipse, a Bíblia Sagrada vai mostrar que alguns pais vão começar a abandonar as suas próprias famílias, porque não vão conseguir proporcionar o direito básico de apenas uma refeição. Segundo, a partir do momento que nós observamos algumas medidas que estão descritas em Apocalipse 6:6, se nós formos analisar, por exemplo, a perspectiva da ONU, quando ela simplesmente diz que para o brasileiro sobreviver, que para o brasileiro simplesmente ter um salário mínimo, que supriria no mínimo as suas necessidades básicas, seria basicamente um salário que quase chegasse a R$4.000. Se você pegar um salário mais ou menos desse e dividir por 30, você vai perceber que nós vamos chegar a mais ou menos quase R$250. O que em Apocalipse capítulo 6, verso 6 vai mostrar que as medidas que estão impostas aqui, igual o João diz que João fala em uma medida de trigo por R$1 e 3 medidas de cevada por R$1, vão mostrar que era o equivalente a um dia de serviço de um trabalhador judeu, mostrando que simplesmente um dia de serviço vai ser o valor de uma refeição básica. Agora, se nós fôssemos trocar por miúdos, imagina só, no período da grande tribulação, uma refeição custando o valor de R$250 ou de R$300. Como é que você, pai de família, vai fazer para dar conta de proporcionar o pão, o alimento básico para você e para a sua família, sem se dobrar ao sistema do anticristo, que vai ser a personificação de Satanás dentro de um corpo de um ser humano? A verdade é uma só: a fome não vai brincar, ela vai trabalhar com muito rigor no período da grande tribulação, mostrando que no mesmo mundo de hoje, aonde reina a fome, na grande tribulação vai reinar o esbanjamento, mas vai reinar a desigualdade, enquanto alguns
vão morrer de fome no período da grande tribulação. Inclusive, outros vão ficar ricos à custa de pessoas que vão sofrer simplesmente a mais pura das sentenças de Deus. Meus irmãos, por falar em a mais dura das sentenças de Deus, vai ter o advento do quarto e do último cavaleiro de Apocalipse. E esse, sem sombra de dúvidas, na perspectiva de um doutor em Novo Testamento, que comentou todo o Novo Testamento, William Barclay, ele vai dizer que Apocalipse, capítulo de número 6, o versículo de número 6, versículo de número 8 e 9, é uma das cenas mais macabras da Bíblia. Apocalipse capítulo 6, verso 8, diz assim: E olhei, e eis que dessa vez vi um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha um nome. Observe que o cavaleiro branco não tinha nome, o vermelho não tinha nome, o preto não tinha nome, mas o amarelo tem. Qual era o nome dele, Starley? Resposta: o nome dele é a morte. E o engraçado que, se a arma do cavaleiro branco simplesmente for justamente a sua coroa, a arma do cavaleiro branco for a sua espada, do cavaleiro preto for a balança, dessa vez a arma do cavaleiro amarelo vai ser o próprio inferno. João vai dizer em Apocalipse 6:8: E o inferno seguia, e foi-lhe dado poder para matar a quarta parte da terra, com espada, com fome, com pestes e com as feras da terra. Meus irmãos, esse é o quarto e último cavaleiro. Esse vai ser o cavaleiro, sem sombra de dúvidas, que por muitos de nós é considerado justamente um dos mais temidos e, como eu disse, um dos mais macabros. Algumas considerações sobre ele. Primeiro, ele vai representar o inferno. Ele é o principal embaixador do inferno na abertura de todos esses 7 selos. A morte vai usar 4 instrumentos para sacrificar vítimas na grande tribulação. Primeiro, ela vai usar a espada. Mas o engraçado é que essa espada, ela vai representar uma espada usada na guerra, mostrando que a morte vai conseguir levar muitos homens e mulheres que ficarem no período da grande tribulação, que vão para as guerras, que vão para as batalhas, e simplesmente o seu destino final vai ser o lago que arde em fogo e enxofre. Esse cavaleiro amarelo, ele vai matar pela fome, pois a fome é o subproduto da guerra, das cidades sitiadas, da falta de transporte, de alimento. Ele ainda vai matar por pestes, por epidemias e por pandemias. As pragas vão crescer no período da grande tribulação. As pandemias vão crescer no período da grande tribulação. Vão crescer o número de fome. Vão crescer as guerras. E as bestas feras da terra vão despedaçar e vão devorar tudo o que elas encontrarem. Mas eu quero dizer aqui, e eu quero finalizar a minha palavra, dizendo que enquanto isso estará acontecendo aqui na terra, aqueles que aceitarem, que corresponderem ao chamado de Jesus, aquele que está sentado no trono, aquele que é maior do que o cavalo branco, aquele que é maior do que o cavalo vermelho, preto e amarelo, aquele que é maior do que os anjos, aquele que é maior do que os demônios, aquele que é maior do que todos os anciãos. Enquanto tudo isso estiver acontecendo aqui na terra, nós acreditamos, cremos e ensinamos que a igreja estará com ele lá nos céus. E aqui eu quero dar uma boa notícia para você. Faltaria-me tempo para me explicar como será a estrutura da nova Jerusalém celestial. Mas eu tenho percorrido, inclusive eu falei isso com o pastor Edmundo ontem, eu tenho percorrido algumas igrejas em algumas cidades, explicando todos os capítulos de Apocalipse. E como estudante desse livro, eu quero te proporcionar uma esperança sobre a autoridade da palavra de Deus. A igreja vai para a nova Jerusalém celestial. A igreja vai morar com Jesus lá nos céus.
E lá, a segurança que nós temos da parte dele será: ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima e toda dor. Portanto, fique tranquilo, pois quem anda de cadeira de rodas aqui, lá no céu vai andar perfeitamente. Quem chora de depressão aqui, a Bíblia diz que lá na Nova Jerusalém, ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima e toda dor. E não se esqueça, o destino dessa igreja, o meu destino, foi cravado na cruz do Calvário. E ele desviou a nossa rota que ia para o inferno. E por causa do sangue dele, vamos para a Nova Jerusalém Celestial. Meus irmãos, eu tenho vários vídeos no meu canal do YouTube, onde eu vou fazer exposições do livro de Apocalipse. Se os irmãos porventura quiserem pesquisar, é o meu nome, Arnold Starley. Lá tem vídeos com maratonas de Apocalipse. No demais, fica aqui os meus mais sinceros agradecimentos. Deus abençoe você que está participando dessa live. Deus te agracie e que Deus nos prepare e nos dê força até chegarmos lá no céu. Deus abençoe.